Bom dia ou boa tarde para o pessoal que já está chegando. A gente vai começar agora mais uma mesa da Semana das Habilitações e das Profissões 2021. A gente vai receber agora o pessoal do armênio e do espanhol para falar dessas duas habilitações hoje para a gente. E só um recadinho importante agora, alguns recadinhos importantes agora no começo. A gente já teve, né, a maioria das habilitações, mas agora a gente vai ter essas duas habilitações. E à noite, deixa eu só checar aqui para não passar a informação errada, a gente vai ter a linguística e, se não me engano, calma aí, deixa eu conferir certinho aqui, linguística e... Perdão, eu tinha memorizado, esqueci aqui. Vai ser linguística e o hebraico. Linguística e hebraico hoje às 18 horas. E, enfim, alguns recadinhos também que a gente tem dado em todas, né, as lives. A gente está com um desconto de 20% em qualquer livro da editora 34 também, para quem quiser, durante a Semana das Habilitações e das Profissões. É só usar o cupom KAEL no site da editora. Lembrando que KAEL tem 2 L's e é em letra maiúscula. E é isso, acho que a gente pode começar. Hoje a gente vai ter aqui para conversar com a gente a professora Maria Augusta e o professor Beni Araújo, do espanhol, para falar pelo espanhol. Deixa eu colocar aqui na tela, perdão, Bia, não tinha te colocado. A Beatriz, para falar também como estudante pelo espanhol. E vamos ter a Beatriz Tomás e a Caroline falando pelo armênio. E a professora Luciné também falando pelo armênio. Então, eu vou inclusive sair aqui da tela e colocar a professora no meu lugar, que a gente só consegue colocar 6 pessoas. Então, é isso. Acho que a gente pode ir começando. Então, professora Luciné, vou te colocar aqui e aí você já pode começar a falar, tá bom? Realmente? Como é que eu preciso de apoio técnico aqui para apresentar o PowerPoint? Quem que pode me ajudar? A gente nunca usou esse plataforma. Chico, volta. Voltei rapidinho. Bia, entrei no seu lugar rapidinho. Certo, professora, tem um botão aqui, ó, compartilhar. Você clica nele e a opção compartilhar a tela. O meu está em inglês, então é share, é isso? I share screen, Isso. é isso? Share screen. Uhum. Share screen is easy to monitor. Aí, não sei, vou Aí é só dar acionar. OK. Agora é assim. Isso. Apareceu aqui, eu vou colocar. E aí Ai, aparece meu para Deus. todo mundo. Agora eu vou para o meu arquivo, é isso? Isso. Prontinho. Agora estamos todos Vocês bem. estão vendo o arquivo e estão me vendo também ou não? Sim. Eu não estou vendo ninguém. Mas nós tivemos. Tá Tá bom. bom? Então, é para começar já, né? Já está valendo. Isso. Então, boa tarde. Meu nome é Lucine Yeriazarian. Eu sou armênia da Armênia. Eu sou professora de língua da habilitação em armênio. E estou aqui para falar um pouquinho sobre o que um aluno vem a aprender na área de armênio. Antes de mais nada, eu gostaria de começar falando a frase, o provérbio armênio que eu mais gosto, que é Kanim lezugides ainkan martes, o que significa quantas línguas você fala, tantas vezes você é ser humano. Nesse sentido, eu acho que os alunos da USP estão expostos a um mosaico de línguas e culturas que eles teriam que aprender todos. E eu acho que isso também se comprova ultimamente nos estudos de psicolinguística e sociolinguística que mostram que o único jeito de a gente sair daquilo que é óbvio para nós é aprender outras línguas e outras culturas.
E quanto mais diferente, melhor. Então, eu acho, nesse sentido, eu estou apresentando agora uma habilitação que perfeitamente cai nessa história de você procurar expandir os seus horizontes. Aqui vocês têm escrito em armênio, São Paulo, Universidade de São Paulo, e eu vou falar um pouquinho o que é a Armênia, porque muita gente não tem uma referência muito clara. Então, aqui, melhor. Então, aqui nós temos a Armênia está situada entre Ocidente e Oriente, sempre chamada a sua posição geográfica de encruzilhada de rotas, que em muitos sentidos predeterminou o seu destino histórico. A Armênia chegou a ser um império no ano 70 antes do Cristo, ocupava todo esse território chamada de Armênia Grande, entre 3 mares mediterrâneos, Mar Negro e Cáspio, mas chegou ao século XX, ao começo do século XX, num país pequeno de 30 mil quilômetros quadrados, que está aparecendo aqui, cor-de-rosa, e está no meio dos países como Turquia, Azerbaijão, Geórgia e Irã. A Armênia foi o primeiro país cristão do mundo. Aceitou o cristianismo no ano 301, antes de Roma aceitar, e, de novo, isso é um fato que o colocou numa situação, como vocês estão vendo, a geopolítica desse lugar está rodeado de países que têm... assim, ser cristão nessa região sempre foi problemático. E hoje em dia é um país moderno, de 30 mil quilômetros quadrados. A gente... De monumentos históricos, praticamente você tem um monumento histórico datado de antes de Cristo, praticamente, ou muito antigo por quilômetro quadrado. Então, é um país muito interessante. E aqui, Yerevan, que é a capital da Armênia. A capital da Armênia é chamada de Cidade Cor-de-Rosa, porque ela tem a maioria dos seus prédios construídos em tufo, que originalmente ele por si só tem várias cores, variações de roxo, cor-de-rosa, amarelo, então os prédios não precisam ser pintados. E ele é conhecido também como museu ao céu aberto, e nesse ano ele fez 2.803 anos, porque ele foi fundado no ano 782 a.C., e é um dos raros cidades do mundo, é uma das cidades raras que tem praticamente a sua certidão de nascimento, porque nós temos essa inscrição cuneiforme deixada pelo rei Argisti, que diz que eu, Argisti, filho de Menuá, pelo poder a me dado, estou construindo essa cidade de Erebuné, que mais tarde foi nomeada Erebuné. De Yerevan, a gente tem essa vista majestosa ao Monte Ararat, que é o símbolo da Armênia, e a gente sabe que é o lugar onde a Arca de Noé chegou depois de dilúvio, está mencionado na Bíblia. De uma maneira trágica, o símbolo da Armênia hoje em dia está fora do seu território, porque por causa do genocídio de 1915, perpetrado pelo Império Turco Otomano, onde os armênios que viviam nas suas terras por milhões de anos foram massacrados e sofreram aquilo que a gente chama de primeiro genocídio do século XX, que é reconhecido também como o protótipo dos genocídios dos tempos modernos, porque
São famosas as palavras de Adolf Hitler ao executar os seus planos num discurso onde ele fala: e quem agora lembra dos armênios? Por causa desse genocídio que aconteceu em 1915, a gente tem um fenômeno de diáspora armênia, tem um fenômeno de termos mais armênios vivendo fora da República da Armênia do que na Armênia propriamente dita, porque as pessoas que fugiam do genocídio se estabeleciam em vários países, criando diáspora armênia, e por isso que a gente tem uma expressiva comunidade armênia aqui no Brasil também, que é muito bem estruturada e que tem igrejas, clubes, monumentos. Então, é uma presença muito forte, e a essa presença também, em alguma parte, a gente deve a existência dessa área de armênio. Tem umas palavras bonitas de um escritor russo, Osip Mandelstam, que diz que os armênios têm o sexto sentido de atração à montanha, porque toda vez que você sai na rua em Yerevan, você tem essa vista de Ararat, e todo dia é diferente, mais coberto de neve, menos, e o olhar sempre procura. Então, eu também, no Brasil, depois de 23 anos aqui em São Paulo, às vezes, quando saio, o meu olhar ainda procura por Ararat. Que mais nós temos aqui? Esse é o chamado mais antigo mapa, ou só para não falar que é um dos mais antigos mapas, atribuído aos babilônios, que inclui o nome da Armênia, praticamente o único país moderno que é mencionado nesse mapa antigo. O que falar? Por que estudar armênio? Se a gente falar da língua armênia, armênio é uma língua proto-indo-europeia típica. Ela sai do tronco. Aqui nós temos a árvore das línguas indo-europeias. Eu não estou conseguindo mostrar com o chamado mouse aí, mas se vocês prestarem atenção, o armênio junto com o grego, ele sai praticamente direto do tronco do proto-indo-europeu, e ele não tem derivações. Então, é uma língua indo-europeia que é muito próxima à língua mãe e que tem na sua fonética, por exemplo, fenômenos extraordinários, muito interessantes, que não são preservados em outras línguas dessa família linguística. A gente tem na morfologia, a gente tem sintaxe, em tudo. Praticamente, se você ouvir uma língua que você não sabe identificar, se ela não parece com nada, provavelmente vai ser armênio. E isso coloca de imediato num lugar muito relevante os estudos que a gente faz sobre o armênio dentro de várias teorias linguísticas. Aqui nós temos a mesma árvore com o zoom, e vocês estão vendo. Por um tempo, o armênio foi considerado dentro da mesma família linguística com russo e grego, mas com o tempo, a partir dos anos 1960, foi comprovado que realmente ele não parece com nada e tem que permanecer como um ramo separado. O alfabeto armênio, motivo de maior orgulho de todos os armênios, é um alfabeto criado em 405 por Mesrop Mashtots, e a gente fala criado mesmo porque foi uma missão que o Mesrop Mashtot, o criador, assumiu, de viajar pelo país, escolher todas as variações linguísticas e incluir no alfabeto, que acabou superando numericamente o número de alfabetos existentes. São 39 letras hoje do alfabeto armênio, 36 criados pelo Mesrop Mashtot, as 3 foram acrescentadas posteriormente. O alfabeto armênio, que é difícil de aprender, porque a gente começa do zero na habilitação.
primeiro semestre da habilitação é praticamente o que a gente chama, os alunos sabem, nós chamamos de Baby Armenian, né? Uma coisa, é um período onde você tem o caderninho de caligrafia e tem que aprender cada uma das letras. As letras são muito diferentes e algumas delas são diferentes, diferem na tipográfica e manuscrita, então tem algumas letras que praticamente você tem que aprender 4 variantes para uma, mas no final tem um pódio esperando por você, porque você começa a dominar esse alfabeto. Os armênios, na sua identidade nacional, se orgulham muito de ter a língua armênia, serem cristãos e possuir o alfabeto próprio. A gente sabe que, por várias estimativas, tem de 6 a 9 mil línguas no mundo, mas tem pouquíssimos alfabetos. Os alfabetos são 7. Então, só o fato de armênio ser o detentor de um alfabeto próprio já diz a importância do estudo e a relevância para os estudos acadêmicos. Aqui nós temos a grade horária, várias matérias para habilitação simples em armênio ou habilitação dupla em português e armênio. São matérias de língua, literatura armênia riquíssima. A criação do alfabeto armênio deu início no século V ao século de ouro da literatura armênia, que é estudado na habilitação. A literatura armênia do século... Aí a gente tem poesia cristã e poesia trovadoresca, literatura armênia produzida na diáspora, fora do território da Armênia, pelos sobreviventes, pelas gerações dos sobreviventes do genocídio armênio, literatura moderna, cultura, são matérias que atraem muitos alunos e a gente sempre tem esse problema de atender muitos alunos com número reduzido dos professores, é um problema para a USP toda. O corpo docente, as matérias da cultura e literatura são da professora Daisy Crespin, que se formou na área de armênio mesmo. Esse sobrenome impronunciável perto da Lucine Yeriazarian sou eu. O meu sobrenome, quando o pessoal passa pela porta da área de armênio, para tentar pronunciar, pergunta se sou eu, pede foto, pede autógrafo e vai embora. Então, meu sobrenome causa aqui no Brasil. E a professora Juliana Camargo, que também é formada na área de armênio e até pouco ela é professora temporária, foi responsável pela língua armênia 1. Aqui é um pouquinho o currículo da professora Daisy, mestrado e doutorado que ela fez na USP, e áreas de atuação que inclui tradução literária, estudos de identidade, também estudos sobre o português popular brasileiro e linguística cognitiva funcional sociolinguística. Eu que me formei na Universidade Estatal de Yerevan, aliás, eu queria falar que a minha segunda habilitação era em espanhol, então, meu cumprimento aos colegas do espanhol. Mestrado, eu fiz um mestrado na Armênia que não contou aqui, isso foi muito triste, e eu tive que fazer um outro mestrado e doutorado na área de linguística com a professora Esmeralda, e então as áreas de atuação são língua armênia, linguística, com foco na gerativa, genocídio armênio e identidade. Sobre oportunidades de trabalho, sempre uma pergunta que surge para essas áreas, né, como o armênio, que é muito diferente para a realidade brasileira. Eu acho que, guardadas as devidas proporções, você não tem muito problema, porque um bom profissional que sabe a língua, ele é sempre requisitado, tem 19 acordos de cooperação assinados entre Brasil e Armênia, e a gente sempre sente falta
de pessoas que têm fluência nas línguas português e armênio. Sempre tem possibilidades profissionais de atuação na tradução literária juramentada, na pesquisa e carreira acadêmica. Aqui do lado, só uma nota cultural, vocês estão vendo uma das representações de cultura armênia mais fantásticas, que são as chamadas cruzes de pedra. Elas são esculpidas em pedra, tem milhões e milhões na Armênia, datadas de vários períodos históricos da Armênia, e nunca se repete o desenho. E olhando assim, é muito difícil você pensar que isso é feito em pedra. Uma cruz de pedra foi doada pelo governo armênio ao estado de São Paulo, está no pátio da Assembleia Legislativa, uma peça muito bonita. Quem tiver oportunidade pode ir lá ver. Então, sobre o mercado de trabalho, a gente tem, ultimamente, a partir de ano 98, estreitamento das relações entre Brasil e Armênia, com a abertura dos consulados gerais e as embaixadas, reciprocamente. Nós temos a Cátedra de Língua Portuguesa na Universidade Estatal de Yerevan, temos o curso aqui na USP, e, muito importante, são os cursos de armênio em várias importantes universidades da Europa e nos Estados Unidos, na UCLA, Oxford Studies in Armenian. Então, na verdade, a gente, às vezes, não tem a percepção de como são muitos os centros acadêmicos e que possibilidades que isso traz para aluno que estudaria armênio. E também sempre tem, economicamente, multinacionais atuando na Armênia que sempre precisam dos profissionais. A gente, por bastante tempo, não teve a pós-graduação na área de armênio, e nos últimos 3 anos, o armênio já está na pós-graduação na área de estudos linguísticos do programa de pós-graduação em letras estrangeiras e tradução, com linhas de pesquisa, de ensino-aprendizagem, aquisição de línguas e práticas discursivas, linguísticas e processos identitários, um salto importante para garantir a qualidade da pesquisa do armênio. Então, uma possibilidade para os alunos. Em 2019, foi assinado em Yerevan, capital da Armênia, na Universidade Estatal, o convênio entre a USP e a universidade, e o professor Vahan Hakopian estava lá presente assinando. Eu não sei se vocês sabem, os sobrenomes que terminam em Yan significam descendência armênia, né? Então, temos o professor Vahan, aqui, depois da assinatura do convênio, nos eventos comemorativos dos 100 anos da Universidade Estatal de Yerevan, com mais de 20 reitores de várias universidades mundiais de renome. A gente está trabalhando também no estabelecimento do convênio com a Universidade Ca' Foscari. Tradicionalmente, Veneza é um dos centros de estudos armênios, e tanto o convênio com Ca' Foscari como com a Universidade da Armênia está um pouquinho devagar por causa da pandemia, mas a gente sabe que tem vida depois da pandemia também, então estamos certos que já vão acontecer vários intercâmbios legais. Grupo de pesquisa registrado no CNP que a gente tem, que é a produção de material didático para curso de língua e literatura armênia, e que trabalha nesses 3 frentes. Os alunos contribuem com iniciações científicas e pesquisas. Aqui a gente tem algumas que eu não teve tempo de atualizar. Nesse ano, por exemplo, tem 3 alunos fazendo iniciação científica comigo na área de língua, e outros também com a professora Daisy.
Entre as publicações recentes na área de literatura, tem esses livros de poesia armênia cristã, de introdução ao universo armênio, história armênios e poemas de tradução oral trovadoresca, e também a gente tem publicações que dá para fazer download gratuito no portal de livros abertos da USP, com 2 livros espetaculares publicados e organizados pela professora Deise Pereira em 2020, Poesia Armênia Moderna e Contemporânea e Introdução à Língua Armênia Ocidental. A gente sempre oferece a área de armênio, sempre oferece cursos extracurriculares online gratuitos, e esses são que vão acontecer agora, a Transcaucásia de Galus Gulbenkian, e a gente vai ter também, para quem quiser fazer um teste de como é aprender língua armênia, uma oficina de armênio oriental, de poucos dias de duração, mas que seria legal para quem querer testar essa língua, como é que é aprender o armênio, poder participar. Aqui são pessoas, é engraçado, alguns dos melhores alunos do armênio que começam, que quando se formam começam a traduzir, fazer traduções literárias seríssimas e pesquisas assim exímias, entram porque gostam de Kim Kardashian ou Serj Tankian. Então, aqui são eles, num evento que aconteceu na Armênia. Isso é para falar que a Armênia quer se posicionar como um país pequeno que quer virar centro de tecnologia avançada, assim, nesse novo mundo virtual, e parece que está conseguindo. Isso aqui é uma curiosidade, um dos alunos de armênio, no intervalo, foi treinar, fazer exercício para fixar os tempos verbais do armênio, colocou isso aqui na lousa e saiu. Então, quem achou, começou a compartilhar, ninguém sabia que língua era, que peça maravilhosa o poema que era isso, esse desenho, e acabou saindo na revista Folha de São Paulo, porque foi compartilhada não sei quantas mil vezes e acabou sendo notícia. Aqui, só para mostrar algumas das marcas com os caracteres armênios, uma brincadeira com Adidas e Gap, deveremos o Subway lá. E eu não sei, não estou vendo, a gente se acostumou com esse mundo louco de zero comunicação. Eu estou falando comigo mesmo, não estou vendo ninguém e não sei como é que estou de horário. Eu estou imaginando que já tenho que terminar a minha apresentação. Então, como nós somos um curso de letras e a gente aprecia o belo, eu não posso deixar vocês saírem daqui sem ouvir um poema em armênio, eu vou ler o poema Andorinha, traduzido para o armênio. Assim, fechando com chave de ouro, como eu acho. Tzizernak. Aliás, essa palavra tzizernak, andorinha, ela vem com uma letra tz, que é a chamada ejetiva, para a qual eu brinco que quando você for fazer armênio, você vai usar partes do corpo que você nunca usou, porque ela é pronunciada aqui na garganta, uma das letras difíceis de pronunciar. Mas vamos lá. Tzizernaka այստեղ դրսում թրջկոտում էր բողոքում, անիմաստ էր օրս կրկին, ասաց նա անծանոթին. Ծիծեռնակ իմ հուսահատ, մի բողոքիր անընդհատ, լսիր այժմ երգս տխուր, կյանքն իմ ողջ անցավ իզուր. Bom,
É isso. Eu vou parar a apresentação e queria agradecer muito o pessoal de CAEL, que nesses tempos difíceis está mantendo o formato de apresentar as habilitações, né? A gente sabe que é muito difícil manter tudo funcionando normalmente, então, especial agradecimento ao CAEL. Acho que é isso. Muito obrigada. Chat Kalitsio. Muito obrigado, professora. Muito bonito também o poema final. E aí agora a gente vai passar aqui a palavra para a professora Maria Augusta e o professor Beni Araújo para falarem um pouco da habilitação do espanhol. Eu acho que o Beni pode começar, não, Beni? Sim, posso começar sim. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer ao CAEL pelo... Mais alto? Isso. Tá. Então, eu queria agradecer ao CAEL pela oportunidade de podermos falar aqui da nossa habilitação. Também um grande prazer dividir esse espaço com os colegas do Armênio, né? Enfim, eu vou iniciar dando algumas informações sobre o espanhol, né? Sobre a habilitação. Então, nossa habilitação ela é oferecida nos 2 turnos, no matutino e no noturno. Temos 110 vagas, 55 em cada um dos períodos. Então, são 30 vagas a mais do que as outras habilitações que o DLM oferece. Isso significaria mais oportunidade de conseguir uma vaga no ranqueamento, né, por exemplo. Bom, nos dados de 2021, o espanhol foi a terceira mais escolhida como primeira opção, depois do inglês e do francês, e foi a segunda mais escolhida como segunda opção depois do francês. Né? Bom, sobre os diplomas, temos o bacharelado, que permite aos egressos lecionar em instituições de ensino superior, e com a complementação na Faculdade de Educação, o egresso pode ter a licenciatura, e isso já lhe permitiria também lecionar no ensino básico, fundamental e médio. As opções da carreira, temos a habilitação única, apenas espanhol, ou a dupla habilitação, espanhol e português. Eu não vou entrar em detalhes, a Beatriz vai depois explicar para vocês, vai falar das disciplinas e também dos créditos. Né? Bom, temos também disciplinas na licenciatura, no momento apenas as literaturas hispânicas. Né? Então, está previsto que a subárea de língua também ofereça uma na licenciatura, mas isso ainda está sendo visto, né? Mas, enfim, é interessante ter esse espaço na licenciatura, no qual se discutem os processos históricos, as perspectivas teórico-críticas, né, das literaturas, né, hispânicas, em 2 disciplinas, uma mais teórica e outra mais prática, que seria o estágio. Né? Bom, no momento, nós temos 15 docentes na área do espanhol, sendo 12 efetivos e 3 temporários. Né? Nossa área está dividida em 3 subáreas: a subárea de língua espanhola, de literatura espanhola e de literatura hispano-americana. Bom, sobre o sistema de avaliação, todos os professores da área temos autonomia para decidir quais instrumentos de avaliação vamos utilizar em função, basicamente, da especificidade de cada disciplina. Então, pode ser um trabalho final, uma monografia, ou uma avaliação continuada, como costumamos fazer na subárea de língua espanhola. Então, vários instrumentos ao longo de cada curso. Sobre as possibilidades de pesquisa e formação para a docência, então, na área de espanhol, nós oferecemos TGI 1 e TGI 2,
que são disciplinas, e somadas resultam em 24 créditos. Né? Então, é interessante, porque seria uma oportunidade de ingressar na pesquisa acadêmica, né? Nessas disciplinas. Os alunos vão desenvolver um trabalho de pesquisa sobre algum tema em língua ou em literatura, sob a orientação do professor, e isso renderia créditos. Né? A outra possibilidade seria a iniciação científica, que os alunos podem fazer, no caso, poderiam fazer a iniciação como bolsistas. Também existe a opção sem bolsa para a iniciação científica. E também, claro, uma porta, né, para a pesquisa acadêmica, mas aqui no caso seria outro tipo de... Não seriam créditos, né? No caso, seria um trabalho de pesquisa que é apresentado depois no Cicusp, enfim, e em ambos é possível que resulte em publicações. Também isso é interessante. Né? Bom, então os dois, uma oportunidade para entrar na pesquisa acadêmica, para começar a trabalhar com a escrita acadêmica e ter contato com as metodologias de pesquisa, né? Isso, para quem tiver um viés mais pesquisador, enfim, são oportunidades. No caso da formação para a docência, nós costumamos submeter projetos ao programa PEG, né, que é o Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação, e no qual os alunos atuam como monitores bolsistas. Também tem a possibilidade de participar como voluntário, né? E, nesse caso, o aluno ele desenvolve atividades de apoio ao docente, elaborar atividades, pesquisar textos e materiais didáticos, recursos didáticos para a aula, especificamente de língua, né? Ele pode dar plantões de dúvidas e, inclusive, chegar a ministrar aulas sob supervisão do docente. Sobre os projetos de cultura e extensão, então, em língua, nós acabamos de ter aprovado um projeto de teletandem, né, que já acontece como piloto desde o ano passado. Então, esse projeto a gente tem, no momento, convênio com a Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e com a Universidade del Caribe, no México. É um projeto que está no Centro Interdepartamental de de Línguas, né? E estamos formalizando convênios com outras instituições. O teletandem, para quem não conhece, seria, grosso modo, um intercâmbio virtual. Então, se constituiria como um espaço mais de prática da língua, né? Você vai entrar em contato com... Os estudantes entram em contato com falantes nativos de espanhol e vice-versa. Então, serve para o estudante praticar o português e os brasileiros praticam, no caso, o espanhol. Em literatura hispano-americana, temos o projeto Malha Fina Cartoneira, que, enfim, se relaciona com editoras independentes. Então, os estudantes que participam do projeto, eles vão fazer livros artesanais. O catálogo do Malha Fina já conta com mais de 20 títulos e também lançam convocatórias para autores inéditos. Então, os estudantes também podem participar e podem aí lançar um livro pelo Malha Fina Cartoneira. Também temos o Laboratório de Tradução de Literaturas do Caribe. São projetos desenvolvidos pela Subárea de Literatura Hispano-Americana. Né? Depois a Augusta pode falar um pouco sobre os projetos desenvolvidos em literatura espanhola. Também queria destacar que a área de espanhol está em permanente contato, né, com a Associação Brasileira de Hispanistas
e com a PESP, que é a Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo. Então, somos parceiros, desenvolvemos muitas atividades juntos, né? Enfim, acreditamos que o trabalho da área não se resume ao ambiente universitário, a gente precisa ter contato com a comunidade, com os egressos, com os professores, enfim, né? Com a comunidade como um todo, e estamos sempre em contato permanente com essas associações. Então, seja oferecendo jornadas para a formação continuada de professores do ensino básico, também apoiamos movimentos pela implantação ou permanência na educação básica. É uma luta que, enfim, é constante, né, para nós. Então, participamos em grupos de trabalho, promovemos debates e mesas sobre a questão, né? E, bom, quanto a publicações, nós temos a revista La Junta, que é organizada pelos alunos da graduação, sob supervisão dos docentes, né? Que é um incentivo a que os alunos publiquem. Então, se faz uma seleção de trabalhos de conclusão, de pesquisa, e a partir do aval dos professores, isso vai para a publicação. Temos a revista Entre Caminhos, dos alunos da POES, e temos também a revista Caracol, que é a do programa de pós-graduação da área de espanhol, né? Bom, nós temos egressos que atuam em praticamente todas as regiões do Brasil, né? No Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, em universidades, também no ensino superior tecnológico, nos institutos federais, nas FATECs, no ensino superior privado e no ensino básico. A maioria em escolas particulares, né? São poucas, infelizmente. É a nossa batalha trazer o espanhol para o ensino, para a rede pública, né? Sobre as possibilidades de atuação no mercado de trabalho, além da docência, também o egresso pode atuar em empresas com assessoria linguística. Já sabemos que tem muitas empresas hispânicas sediadas no Brasil, particularmente no estado de São Paulo, e também em editoras. Então, antes, os materiais didáticos de espanhol eram todos importados. Hoje em dia já tem editoras que produzem esse material aqui, e também isso constitui uma possibilidade de trabalho para os egressos, né? E, por fim, a tradução tanto técnica como literária, e também a participação como intérprete em eventos. Então, são essas as possibilidades que temos, né, para os egressos. Bom, então, basicamente, era isso o que eu gostaria de falar. Eu acho que vai ter espaço para perguntas depois, né? Sobre as questões do intercâmbio, a Beatriz deve falar. Então, só vou adiantar que, enfim, estamos otimistas que os projetos de intercâmbio, os programas, as convocatórias de intercâmbio voltem a partir do ano que vem, né? Mas para os estudantes do espanhol, isso traz boas oportunidades, porque, enfim, temos muitos países vizinhos aqui na América do Sul, com os quais temos convênio, e há convocatórias para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, às vezes para o México e para a Espanha, né? E, enfim, sempre há muitas oportunidades, há muitas bolsas para intercâmbio, né, na espanhol. Bom, então, basicamente isso que eu queria falar para vocês, e gostaria de passar a palavra para Augusta. Bom, muito obrigada, Beni. Boa tarde a todos, todas, e é um prazer, agradeço muito, Kael, pela iniciativa, ao Chico por estar aqui nos
recepcionando, e é um prazer muito grande também poder compartilhar dessa exposição com a Lucine, que nos apresentou aí de uma forma tão interessante esse mundo armênio. E uma vez eu participei dessa sessão, né, para falar um pouco sobre as habilitações, e na época, a última vez, foi com o grupo de árabe. E eu falei, gente, eu estou querendo estudar árabe, e hoje eu diria, eu estou querendo estudar armênio, para aprender um pouco dessa cultura e desse povo, né? O Beni já apresentou uma série, vamos dizer, todas os campos nossos, né, de atuação do espanhol. O espanhol é uma habilitação que tem uma característica, acho que a Beatriz vai poder falar melhor disso, tem uma característica forte, que é o envolvimento dos alunos com a habilitação, né? Os alunos de espanhol são muito envolvidos, muito engajados e vestem a camisa, literalmente, né? Depois a Bia vai mostrar um pouco a camisa do espanhol, né? E realmente os alunos têm esse engajamento, que eu acho isso muito saudável, muito interessante para a vida universitária, né? Embora muitas vezes a gente não tenha isso tão presente, mas o nosso curso de letras é um espetáculo, é uma riqueza cultural, né? E nós temos que preservar isso da melhor forma possível, né? Essa multiplicidade linguística e esse caminho, vamos dizer, cultural que o curso de letras oferece para os nossos alunos é extremamente interessante, né? No caso do espanhol, eu diria que, vamos dizer, sendo um aluno brasileiro, vou pensar um pouquinho com essa perspectiva, e pensando especialmente na coisa literária, na questão da literatura, né? Aqueles alunos que escolheram o curso de letras, em geral, gostam muito ou da língua em si ou né, da literatura. No caso do espanhol, o estudo da literatura abre uma perspectiva muito ampla e muito interessante. Nós nos dividimos dentro da literatura em dois grupos. Tem o grupo dos colegas que dão aula de literatura hispano-americana e tem o grupo que dá aula de literatura espanhola. A gente pode tentar entender isso como se fosse uma ampliação do nosso próprio referente literário, Portugal-Brasil, né? É a gente trazer, de certo modo, para o âmbito dos estudos literários, uma perspectiva ibero-americana, que inclui não só a Península Ibérica, evidente, mas também a multiplicidade e a riqueza literária que nós temos aqui no mundo hispânico, né? Nos nossos vizinhos, que vai do México até o sul da Argentina e do Chile, né? Então, aí, claro, vocês vão pensar, mas é muito pouco tempo para um repertório tão amplo. Evidentemente que nós vamos sempre tratar de fazer, de privilegiar determinadas perspectivas, determinadas obras, determinados períodos, né? Então, para aqueles que gostam, que apreciam os estudos literários, é bom ter em conta que vocês vão ter, aqueles alunos que optarem pelo espanhol, né, vão ter contato, particularmente, com a obra de um nome universal, que é Borges, né, e um outro que é igualmente universal, que é Miguel de Cervantes. Então, nós temos aí dois eixos, pelo menos. Estou falando, estou deixando de lado uma quantidade de outros autores espetaculares, né? Mas vamos dizer que vocês teriam a possibilidade de entrar em contato de uma forma muito mais profunda com essas duas figuras, né, da literatura em língua espanhola, certo? Claro que a gente
também oferece e privilegia muito a iniciação científica, a pesquisa já literária na graduação, e para aqueles alunos que querem, evidentemente, e na pós-graduação seria um aprofundamento dessa orientação que a gente tem já desde o início. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, eu passo a palavra. Bom, aí eu não sei como é que eu acho que é o Chico que vai organizar a distribuição das falas, mas agradeço e nos colocamos, evidentemente, o Beni, que apresentou de um modo tão completo a nossa habilitação, a gente se coloca à disposição para qualquer outra dúvida, pergunta que venha a aparecer futuramente. Bom, muito obrigada. Opa, consegui. Bom, muito obrigado, professora e professor, pela exposição. Eu entrei rapidinho aqui no lugar do professor, que só cabem 6 pessoas na tela, mas já coloco ele de volta aqui. Então, agora a gente vai, né, da sequência aqui com as falas das alunas dessas 2 habilitações, do armênio e do espanhol. Então, talvez a gente possa começar pelo armênio, né, para ir alternando entre as línguas. Então, agora a gente vai ouvir a Beatriz e a Caroline, trazendo aí essa perspectiva de ser estudante da habilitação do armênio. Carol, eu posso começar? Que eu vou trabalhar daqui a meia hora. Eu entrei. Pode sim. Fica à vontade. Obrigada. Eu vou falar bem rapidinho, porque acho que a Carol vai falar mais, ela que se preparou mais para falar. Eu sou muito tiete do armênio, então eu não... sempre quando eu falei no ano passado, mas enfim, eu sou muito tiete do armênio, para mim é muito difícil tentar manter alguma coisa mais informativa, porque eu amo demais essa habilitação. Mas, em resumo, eu tô no 2º ano da habilitação, né? Então, esse ano eu termino, ano que vem eu vou pro 3º, né? 3º ano da letra, 2º ano da habilitação. E eu mal conheço as professoras, né? Eu mal conheço a Luciné e mal conheço a Daisy, presencialmente. A gente teve o quê? 2, 3 semanas de aula. E a gente continuou tudo no online, foi aquela loucura, e meu Deus, como eu vou aprender a escrever armênio no online, meu Deus, que coisa estranha. Mas o armênio tem sido a habilitação que está me segurando na faculdade, assim. Esse semestre eu não consegui fazer as matérias do português, está sendo muito difícil, mas encontrar com a Luciné, que a Luciné é a única que eu tenho aula presencial, a Daisy está fazendo esquema, quem faz aula de cultura e literatura sabe. É tão bom, sabe? É um clima muito tranquilo. A língua armênia é uma língua muito difícil, assim, não me entenda mal, é uma língua difícil. Tem várias regrinhas, a maneira de você pensar ela é completamente diferente da maneira de você pensar o português, mas é uma habilitação em que a gente se envolve muito com a língua, a gente se envolve muito no aprendizado. Eu acho que isso reflete muito que os nossos materiais que a gente usa são feitos pelos alunos. Então, as apostilas que a gente usa, tanto no Baby Armênio, né, tanto aprender a desenhar as letrinhas, tanto quando a gente vai aprender a gramática em si, foram feitas pelos alunos. Então, acho que isso tem uma diferença muito grande, que é feita por alguém que aprendeu o armênio, ensinando o armênio. Então, é muito, muito bom, assim, é um alívio, sabe, ter que aprender os casos toda segunda, quarta e quinta, sabe? É uma experiência muito, muito boa, tendo conseguido manter a camaradagem do armênio, que é uma coisa que tem muito dentro da habilitação, e mesmo no online. Eu acho que isso é uma coisa muito louvável que o armênio tem conseguido fazer. E por que fazer armênio? Acho que essa é a grande pergunta que as pessoas têm, né? Por que você, de tantas línguas modernas, ou até línguas orientais que são mais conhecidas, por que você foi para o armênio? Eu conheci armênio de uma maneira muito... Eu esbarrei no armênio de uma maneira muito interessante. Eu trabalhava com legenda, e aí eu fiz um filme sobre... foi, tipo, eu acho que é o grande filme americano, pelo menos, sobre o genocídio armênio, que chama Promessa. E aí eu fiquei, nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, né, desse acontecimento. E aí eu fui procurar, e aí, nessa mesma empresa, eu acabei esbarrando em outro filme. Eu vou deixar o nome aqui no chat, no nosso chat, Chico, depois você pode postar lá no Facebook, chama Intent to Destroy, que é Intenção de Destruir, que é um documentário que explica como um genocídio pode acontecer, e como o genocídio armênio aconteceu. É um filme
Interessante. E aí, quando eu entrei na USP, eu vi que tinha um curso de armênio. Tinha um curso de armênio e tinha o Sarkis, que é um armênio da comunidade, e ele também é professor, ele dava um curso de armênio ocidental, né, que tem um armênio falado na Armênia, que é esse que a gente aprende na habilitação, com o alfabeto armênio, e tem o armênio ocidental, que é o que se fala na diáspora. Que tem algumas diferenças, eles usam o alfabeto latino, e tem algumas diferenças fonéticas e, enfim, gramaticais. E aí, naquela aula, a maioria das pessoas que estão lá são armênios mais velhos, que falam a língua, sabem falar porque convivem, né, com pessoas, mas não sabem escrever. Eles vão lá para aprender a escrever a língua deles. E eu comecei a conversar com o pessoal, a me interar. Eu não consegui fazer o curso todo, que enfim, foi um ano muito, muito complicado em 2019, mas plantou aquela sementinha no armênio. E eu falei, eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui. Eu sempre soube que eu queria fazer alguma coisa, uma língua em comum, né? Eu sempre pensei, tipo, fazer um coreano, fazer um latim. E aí eu vi o armênio e falei, vamos, né? Se não der certo, a gente ranqueia. E deu muito certo. Assim, se vocês têm curiosidade, acho que é o que a Lucina... Eu tinha muito medo quando, sei lá, quando eu tinha uns 18 anos de aprender outras línguas. Acho que eu nunca seria capaz de aprender uma língua. Eu aprendi inglês muito tarde na vida, assim. E depois quando você pega uma língua como armênio e você lê uma frase inteira, você fala, nossa, eu entendi, dá uma paz de espírito, sabe? E dá uma vontade de você aprender mais coisas, não só o armênio. Você, tipo, não, eu consigo aprender um francês, eu consigo aprender um espanhol. Depois que você consegue dominar umas coisas do armênio, você vê que você consegue. Mas, enfim, resumindo, é isso. Mesmo que você... É difícil se comprometer com armênios. Eu entendo que... Tanto que é uma habilitação pequenininha, entre 2, 3 pessoas por ano. Mas, se vocês não escolherem o armênio, façam matérias na habilitação. Sim, todas as matérias são muito tranquilas. O grupo, assim, se envolve de uma maneira muito, muito legal. O meu grupo de língua são 2 pessoas da habilitação e 2 pessoas que são fora da habilitação. Uma é armênia e uma não. E todo mundo se envolve de uma maneira tão interessante para aprender e para trocar, que é uma coisa muito especial. Assim, o armênio foi criado um ambiente muito especial dentro do armênio, que, enfim, eu falei, eu sou muito chat dessa habilitação, sabe? Você me fala muito bem dele. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre armênio, sobre as matérias, pode perguntar para mim, sabe? Via do Kael, eu sempre estou por ali no Facebook, pode fazer perguntas que você quiserem. Eu acho que é isso. Acho que já deu de tietagem. Não sei se vai passar para alternar, vai passar para a Bia, mas depois para Carol. Mas é isso, gente. Obrigada e boa tarde. Voltei aqui, gente. Eu acho que pode continuar com a Carolina, acho que fica mais fácil, aí depois a gente passa para a Beatriz, falar da perspectiva de aluna do espanhol. Bom, boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou a Caroline. Eu fui aluna do armênio, eu me formei no meio do ano passado, então eu tenho a perspectiva de ter aula presencial, né, e também pegar essa parte da pandemia, que a gente teve o curso também online. Então a gente tem essas 2 perspectivas aqui, né, um pouco para abordar. Eu não posso falar muito dessa parte de ser tiete do armênio, porque eu também sou muito tiete do armênio, então é um curso que desde o começo ele trouxe muitas coisas boas, assim, tanto no pessoal quanto no profissional. Só para, eu acho que começar um pouquinho como foi essa trajetória, a minha foi um pouquinho diferente da Bia. Eu comecei fazendo uma outra habilitação quando eu entrei em letras, e eu acabei não me identificando, né? Enquanto isso, eu acabei fazendo algumas optativas do armênio. Eu comecei com literatura, foi literatura épica, a primeira, né? E depois literatura cristã e trovadoresca. Foi um amigo que me indicou, falou, nossa, faça literatura, então, já que você vai fazer optativas, armênia, porque é muito bacana, tem muita coisa nova, muita coisa legal. Eu falei, vou ver como é, né? Eu era bastante leiga também a respeito do armênio, eu conhecia pouquíssimas coisas, né? Comecei a fazer a optativa em literatura e acabei me apaixonando. É uma trajetória muito única que a gente tem
do povo armênio. Então, a gente acaba se envolvendo muito. A gente sabe que é uma nação que teve expansão de território, depois perdeu muito território, teve domínio de outras nações, então, e ainda manteve a sua identidade própria. Então, acho que isso vai encantando a gente, vai tentando fazer um modo de compreender como é feito tudo isso. E além disso, tem um modo de expressão também que é muito único. A gente consegue ver isso nas pessoas, nos filmes, nas músicas. E eu acabei falando, vou fazer agora a habilitação de armênio, né, com língua. E uma das preocupações que a gente tem, na verdade, eu acho que todos que vêm um armênio, como que eu vou começar, né, o curso sem ter noção de língua, né? Como que eu faço? Como a própria professora Lucine falou, tem um alfabeto próprio. Mas para quem quer ingressar no armênio, fiquem despreocupados, porque a gente começa realmente com Baby Armenian, né, com a alfabetização. Então é passado tudo do início. Em língua armênia 1, a gente tem a alfabetização e também algumas noções de gramática, né, iniciais. Depois a gente vai tendo, nas próximas línguas, né, mais noção de gramática e sendo reforçado todo o conteúdo ao decorrer do curso. Além disso, gente, também é muito bacana essa questão mesmo da gente ver como família, como pesquisa, né? Então, não se preocupem, tá? As professoras são muito abertas também a essa visão que eu tenho do curso. O que você puder, por exemplo, tá com alguma dificuldade, vocês têm a abertura de ir lá conversar com os professores, de vocês entenderem, voltar a algum conteúdo, então vocês conseguem aprender sim, além desses grupos de pesquisa próprios, né, que a gente tem entre os alunos, que é algo muito bacana, que a gente vai aprendendo entre si, vai dialogando, então vai tendo muito conteúdo legal. Além disso, gente, tem também o TGI pelo armênio, que vocês podem começar. Eu também comecei a fazer o TGI no período, acabei não finalizando, né, por problemas pessoais, mas vocês também a mesma coisa que o professor Beni também falou do espanhol, né? Então nós temos como disciplina, são 2 semestres, né? 12 créditos para cada semestre, dividindo. É uma oportunidade muito bacana para quem quer iniciar em pesquisa acadêmica. Então, a gente tem uma gama de assuntos dentro do armênio que a gente pode abordar, as professoras podem auxiliar também. Caso vocês ingressem e tenham a intenção de fazer pesquisa, se interessem por algum assunto, de repente tradução, ou da própria literatura, alguma coisa de língua, conversem para fazer a abertura do TGI, depois vocês têm a banca, que é algo muito legal também. Tem oportunidade de iniciação científica também dentro do armênio, né? Como a professora falou, nós temos agora uma pós, então para quem finalizar, pode fazer a pós também dentro do armênio. E fora isso, gente, os grupos de pesquisa. Eu acho que como desafio que a gente tem inicialmente é exatamente a língua, que é muito diferente, né? Uma língua de declinações. Então, para a gente, assim, brasileiros, falantes de português brasileiro, é um desafio bem legal, assim. Vocês no começo podem ficar um pouquinho, né, tensos com isso, mas fiquem sossegados. A gente tem total suporte dos professores, dos próprios alunos mesmo. E esse desafio que a gente tem, especialmente da língua, ele se torna uma oportunidade muito bacana, porque a gente tem pouquíssimo material em língua portuguesa para o armênio, e os alunos acabam criando esse próprio material, né? A Bia falou também um pouquinho disso. A gente acaba tendo diálogos, tendo a criação de material na parte gramatical, algumas dificuldades que a gente tem específicas, né, dos brasileiros para o armênio, então a gente acaba criando algumas coisas nesse sentido, né, para auxiliar, para facilitar também, e tem um diálogo muito aberto mesmo, com os professores e os alunos para a criação desse material. Então, o que a gente vê como um desafio também é uma oportunidade muito legal que a gente tem dentro da nossa habilitação. Eu vi que alguém tinha nos comentários perguntado também, né, sobre as optativas do armênio. Eu acredito, professora Lucine me corrija se eu estiver errada, todas as disciplinas podem ser cursadas, né, como optativa, só que algumas de língua, elas precisam da conclusão, né, das outras. Por exemplo, para fazer língua 2, eu preciso ter concluído língua 1, e assim por diante. Se eu não me engano, literatura, eu preciso lembrar, gente, que de cabeça não lembro se é a 4 ou a 5, que a gente precisa ter também um pouquinho de noção de língua, porque tem alguns textos em armênio. Então, a gente também tem isso. Dentro das aulas de literatura, tanto de língua,
a gente vai estudando traduções também, isso é muito legal. Então, em literatura, a gente tem análise dos textos, análise dos poemas, e enquanto isso, né, em sincronia, a gente faz a tradução dos textos, faz a comparação de outras traduções em outras línguas, então a gente tem essa troca, né? A gente consegue ver as traduções em inglês, traduções às vezes em francês e em espanhol também, que tem bastante material do armênio em espanhol, e fazer essa análise, essa comparação, essa criação conjunta. E é isso que dá também a vida a esses materiais que estão sendo elaborados pelo armênio. Gente, eu acho que é isso. E também a turma que eu entrei, acho que a professora pode corrigir se estiver errado, acho que foi a primeira turma que teve que era só de brasileiros, certo? Não tinha, acho que nenhum estudante armênio. Isso foi muito legal também, foi um outro desafio. E era bem legal ver esse crescimento também do armênio estar se expandindo, né? Não só para quem já tem o conhecimento, mas para quem entrou na área, assim, digamos, sem querer, e que acabou se apaixonando completamente por isso. Bom, gente, eu acho que é isso pelo armênio. Muito obrigada. A gente agradece, Beatriz e Caroline. Bom, e agora a gente vai ouvir a outra Beatriz para falar sobre a habilitação de espanhol também. Ela que é aluna do espanhol. Pode começar, Beatriz. Oi, gente. Boa tarde. Então, como o Chico falou, eu sou a Beatriz do espanhol. Eu vou compartilhar aqui. Tá. Não tá dando para ver. Bom, então, eu sou aluna de espanhol, eu tô no 6º ano da Letras, né, no 12º semestre. Terminei o bacharelado agora no meio do ano, com a última matéria que eu fiz foi com a professora Maria Augusta, muito legal, inclusive, e agora eu tô na licenciatura, porque eu sou do bacharel e da licenciatura. E é isso, eu vou falar um pouquinho para vocês de como é a habilitação. Então, como vocês devem saber, a gente faz parte do DLM, né, que é o Departamento de Letras Modernas, junto com o alemão, com o francês, o italiano e o inglês. Como o professor Beni comentou, a gente tem habilitação nos 2 períodos, matutino e noturno, com o mesmo número de vagas, 55 de manhã e 55 à noite. Isso dá 2 turmas de língua por período, né? Então, são turmas de mais ou menos 20 alunos em para cada turma, né? E, né, como o professor Beni falou, são mais chances dentro da habilitação. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né, por ser uma língua próxima do português, por ser uma língua dentro do DLM, se é necessário ter um nível de espanhol antes. Não, não é necessário. Eu estudei espanhol na escola uma época, mas eu entrei com colegas que nunca tinham falado espanhol, que não conheciam a língua, e todo mundo acompanhava as aulas num ritmo bem parecido, conseguia entender a professora, as aulas são dadas em espanhol, mas sempre tem aquele acordo na primeira aula, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper, os professores não se importam de repetir as coisas, então é um ambiente bem para acolher o aluno, assim, quando ele entra em língua. A gente sempre recomenda cursos extras, né, quem já está no espanhol, mas não é algo que seja totalmente necessário, assim, eu nunca fiz curso por fora, mas eu sempre tive a noção de que não fazendo cursos, eu tinha que continuar estudando fora da sala de aula e me dedicando para a minha habilitação, né? Então, acho que é uma coisa que a gente sempre tem em mente, que está estudando outra língua, é também se dedicar não só dentro da aula, mas também um período fora, para conseguir internalizar aquilo que a gente está aprendendo. Aqui eu trouxe mais ou menos a configuração que o professor Beni comentou. Então, essa é a da dupla habilitação, né, com a divisão dos créditos. Então, a gente tem 111 créditos de disciplinas obrigatórias, que elas vão estar descritas mais para frente. E, além disso, a gente tem que fazer 6 eletivas do DLM, e aí podem ser do espanhol ou podem não ser do espanhol, e mais 6 eletivas do DLCV, que são do pro português, né? Fora isso, a gente tem 30 optativas livres, que podem também, né, quem cumprir mais de 6 de eletiva conta como livre,
sendo que desses 30 créditos, 8 podem ser feitos fora da letras. Bom, aí para quem escolhe fazer só espanhol, são 8 semestres, né, menos tempo, e o número de créditos é menor também. Então, são 62 créditos de obrigatória, só as 6 eletivas do espanhol do DLM e 78 de optativas livres, com a mesma carga para fora do curso. Bom, os professores comentaram um pouquinho das áreas de pesquisa, né? Eu separei em 4 grandes áreas dentro do espanhol, então, literatura espanhola, literatura hispano-americana, língua e educação e ensino. Eu acho todas as áreas são muito interessantes de pesquisa, assim, como eu já passei pelo bacharelado todo, eu tive contato com todas elas, e, né, durante as matérias. Eu fiz TGI ano passado, no final do ano passado, eu terminei agora no meio do ano. Eu fiz na área de literatura espanhola, mas eu também já trabalhei em outros projetos. O professor Beni comentou sobre o Teletanem. Eu sou do Teletanem, né? Estou fazendo interações agora e fui dos projetos pilotos, porque eu sou voluntária num projeto PUB, que é de uma das professoras de espanhol. E é bem legal, assim, eu acho que para quem gosta, como a professora Maria Augusta falou, para quem gosta de pesquisa, para quem quer aprender, tipo, quer seguir nessa área, o espanhol é muito aberto para muitas áreas. Os professores são muito receptivos em todas as áreas para fazer pesquisa. Quando eu entrei, vários veteranos me contaram que estavam fazendo pesquisa, que gostavam de fazer pesquisa com vários professores diferentes, né? E bom, então eu acho que é bem legal assim o espanhol nesse quesito. Aqui eu trouxe um pouco das matérias que a gente tem, das matérias obrigatórias, né? Então a gente começa no primeiro ano, a gente só tem obrigatórias de língua, então a gente desculpa, gente. A gente vai ter língua espanhola 1 e 2, né, no primeiro e no segundo semestre. E no segundo ano a gente tem do segundo ano da habilitação, língua espanhola 3 e 4, e quando a gente está fazendo língua 4, aí que entram as matérias de literatura, porque a grade do espanhol foi feita pensando que se um aluno entra sem saber espanhol, ele só vai ter condições de ler um texto de literatura e entender ele na sua totalidade quando ele estiver terminando de fazer língua. Então, as aulas de literatura começam quando a gente está em língua 4. E para fechar as matérias voltadas à língua, a gente tem texto e discurso em língua espanhola, que é uma matéria para a gente discutir e entender. É bem parecido com o que a gente vê em teorias do texto do português, né? Mas é para entender a construção do texto e como se dá o texto na comunicação, no seu momento histórico, coisas assim. Quanto à disciplina de literatura, né, como os professores falaram, a gente tem as disciplinas de literatura espanhola e de hispano-americana. A gente começa literatura hispano-americana de trás para frente, então do mais recente para o mais antigo, que aí a gente começa com vanguardas e contemporaneidade. Depois a gente intercala e tem literatura espanhola também, de frente para trás, então a gente começa no século XX. E, assim, hispano-americana a gente tem dividido pelas escolas, né, que a gente chama, e espanhola é dividido pelo tempo. Então, espanhola a gente tem século XX e século XVII, que foi a que eu fiz com a professora Maria Augusta. E hispano-americana é vanguardas, contemporaneidade, romantismo e modernismo e conquista e colônia. E aí começa aqui no quarto semestre, e aí vai uma por semestre até o sexto. As disciplinas eletivas e optativas cobrem todas as áreas do espanhol. Então, a gente tem optativas voltadas mais à língua, a gente tem agora optativas voltadas ao ensino, e a gente tem as optativas que eu acho que são as mais procuradas pelos alunos, que são as optativas de tradução. Eu não coloquei aqui, mas a gente tem, acho que são 5 matérias de tradução ministradas pela professora Heloísa. Tem uma que ela é comum ao DLM, que é Introdução aos Estudos Tradutológicos, que aí são ministrados por todos os professores de tradução do DLM, eles alternam.
Então, eu tenho amigos que fizeram com a professora do francês, outros que fizeram com a professora do espanhol, outros que fizeram com a professora do inglês, mas é uma matéria misturada, ministrada em português, e que ela passa o básico da tradução, né? Conceitos bem básicos, como que funciona, o que é tradução juramentada, o que é tradução literária, e é uma matéria bem legal. E aí, a gente tem as matérias do espanhol, que aí são ministradas em espanhol pela professora Heloísa, que é Introdução aos Estudos de Tradução do Espanhol, Espanhol Tradução Comentada e Tradução Análise Contrastiva Português-Espanhol. Se eu não me engano, são essas 3. E são matérias bem legais, eu fiz 2 dessas 3 e deu noções muito. Quando eu entrei para fazer, eu não sabia muito bem como iam funcionar as matérias, mas a gente aprende muita coisa. A professora Heloísa traz muitas ferramentas que deixam a gente apto a fazer uma tradução mesmo. Também como optativa a gente tem o TGI, que todo mundo mencionou, né? A Caroline comentou que são 2 semestres, né? Em 24 créditos, 12 para cada. E aí eu não lembro se era uma imposição, mas os professores recomendam que se faça depois que tenha 50% do curso concluído. Para você também ter uma noção do que você quer estudar, como você vai estudar, para poder fazer um trabalho, porque no fim das contas parece um TCC, né? Então é mais para quem está na reta final do curso. Sobre intercâmbio, que é uma coisa que o pessoal pergunta bastante, né? O professor Beni comentou que a gente tem vários vínculos, e realmente é verdade. Eu apliquei para fazer intercâmbio 2 vezes. A primeira vez eu não consegui, e a segunda vez teve a pandemia, então eu acabei não conseguindo ir fazer o intercâmbio, mas são muitos convênios e são muitos processos de bolsa diferentes. A USP tem um convênio grande com o Santander, né, que é um banco espanhol, que promove a maior parte das nossas bolsas. Então, a gente tem bolsas de curto período, que é de 1 mês, para ficar na Espanha, mas a gente tem as bolsas mais normais, assim, que é para passar de 6 meses a 1 ano. E aí a gente tem convênios com a Argentina, com o Chile, com a Colômbia, com a própria Espanha, e abrem um número de vagas, assim, considerável. Então, geralmente, vários alunos conseguem ir quando aplicam para o intercâmbio. E, né, então a gente tem os convênios da FEFELESH, da Alcane, além dos convênios do Santander. E tem essa questão, né, que você tem um contato grande com a língua, com a cultura, e ainda você consegue converter em créditos quando você volta. E no espanhol a gente tem, como algumas outras habilitações também tem, que não precisa fazer o exame. Então, no espanhol a gente tem 3 exames, né? O CELU, o DELE e o exame de Salamanca, que podem ser aplicados para fazer intercâmbio, mas os alunos, a partir de língua 4, podem usar uma carta de recomendação, que é assinada por um dos professores, para ir sem o exame. Não são todas as universidades que aceitam, mas, assim, 90% delas aceita. Tanto que eu não tenho exame. Quando eu me inscrevi, eu tive carta assinada por um dos professores para ir fazer intercâmbio. Bom, as áreas de atuação, acho que o professor comentou, o professor Beni também comentou. Então, a gente tem a parte de tradução, né, e intérprete, a área de docência. E aqui na área de docência, talvez por eu estar mais perto nesse contato, se desdobra em várias áreas. Então, não é só a docência no ensino superior ou só a docência no ensino básico. A gente também tem muito contato com o ensino em escolas de idioma, também tem vários alunos que começam a dar aula de espanhol e passam a dar aula, por exemplo, de português para brasileiros ou de português para estrangeiros, principalmente porque a gente tem comunidades de hispanohablantes muito grandes aqui em São Paulo, então vários alunos vão por esse caminho. E a parte de pesquisa acadêmica que eu comentei, que a professora Maria Augusta também falou, que começa na graduação e que também depois pode se desdobrar na pós-graduação e que é bem interessante. Bom, aí eu trouxe uma parte mais para descontrair, que são coisas que a maior parte dos alunos gosta, que se interessa,
Então, acho que a primeira coisa que chama muita atenção, que todo mundo tem contato, são as séries e os filmes. Eu trouxe algumas aqui que tem na Netflix, que são bem conhecidas, assim, né? Então, tipo, tem o filme Labirinto do Fauno, a série La Casa de Papel, que também ficou muito popular, e que são, além de ser coisas atrativas, são coisas que ajudam a gente a aprender, né? A gente assiste uma série, tem um contato, né? Assim, não é toda a língua e não é sempre que a gente consegue ter esses contatos tão grandes. Então, eu acho que é um bom sentido de aprendizagem. Claro, a gente tem as novelas mexicanas que ficaram muito conhecidas no Brasil. Eu acho que, tipo, quase todo mundo já ouviu falar da Usurpadora, Maria del Barrio e outras, então, que passavam aqui na TV e, não sei, pelo menos para mim, são, assim, uma coisa meio que de afeto, assim, que eu lembro do espanhol, mesmo sem saber que eu ia estudar espanhol um dia, já tinha isso, né? Sem contar o Chaves também, que eu não coloquei aqui, mas que também é muito conhecido. E a música, né? A gente brinca, pelo menos na minha turma, que a Shakira era a nossa madrinha, assim, porque todo mundo gostava de ouvir, todo mundo conhecia as músicas, a gente cantava. Vários dos alunos foram no show dela quando ela veio aqui para o Brasil, e as professoras na manhã também conheciam ela, então era uma troca, assim, muito gostosa com todo mundo. Mas a gente tem vários estilos de música, eu trouxe alguns aqui, o Rebelde, que também ficou muito conhecido aqui no Brasil, e para mim, pelo menos, a música é muito importante, assim, a gente gosta de ouvir música na aula, e os professores de língua, né, o professor Beni, a professora Mônica, sempre trazem música para a gente dentro da sala de aula, a gente sempre escuta, faz atividades, então é muito gostoso, a gente aprende, conhece grupos novos, cantores novos com o tempo, e é isso. Aí eu trouxe também alguns escritores bem famosos que a gente vê na habilitação. Então, a professora falou do Cervantes, do Borges, mas essa escritora aqui a gente viu em Conquista e Colônia, que é a Sor Juana, que é uma que assim, eu não conhecia, então, além dos muito consagrados, a gente conhece outros que a gente não sabe que são muito importantes, então é bem legal e, né, então dá para vocês conhecerem um pouco de tudo, de literatura, a gente passa por muitos autores legais. E a gente tem nosso moletom. Hoje está calor, eu não consegui colocar ele para mostrar aqui, mas ele é um xodozinho, assim, queridíssimo, e é muito fácil achar os alunos de espanhol, principalmente com moletom vermelho, aí, assim, bater o olho, você sabe que é de espanhol, e acho que é uma das grandes coisas, assim, que a gente traz uma identificação, né, um carinho com quem está ali dentro. E acho que é isso, para todo mundo que quiser entrar na habilitação, vão ser todos bem-vindos e bem-vindas, né, enfim, acho que é isso. Muito obrigado, Bia. Acho que com certeza algumas das referências culturais que você trouxe aí marcaram bastante muita gente. Mas então aí agora acho que a gente pode ir para a parte das perguntas. Já chegaram algumas perguntinhas aqui. Eu vou mostrar elas para vocês. Algumas a gente foi mostrando durante a exposição das falas. Aí só tem uma que uma pergunta da Vitória que é mais geral, né? Que ela perguntou de quando vai ser o re-ranqueamento. Saiu ontem, né? O calendário do ranqueamento, né? Que vai se dar ali por janeiro. E pelo que o pessoal me falou aqui, que eu consultei, de veteranos, o re-ranqueamento é sempre depois. Então, eu não sei a data específica, mas vai ser só no ano que vem mesmo. Então, não vai ser por agora. E aí, falando das perguntas em si sobre as habilitações, acho que tem algumas que dá, inclusive, para casar e perguntar junto. O Lipe, ele perguntou qual dialeto que é ensinado no espanhol. Acho que, né, o espanhol é a língua, deve ser a língua que tem mais países como língua oficial. Mesma variedade. Sim, entendi. Falamos de variedade. Tem uma outra.
Professor, eu acho que seu microfone está dando interferência na hora que você fala. Aqui, e uma pergunta também do Midori, que é se existem matérias na habilitação do espanhol que abordam a língua catalã e se há possibilidade de pesquisa nessa área. Então, se o pessoal do espanhol quiser responder essa, e depois eu puxo uma aqui do armênio. Bom, então, será que é o meu que está fazendo ruído? Não, acho que não. Bom, então eu posso responder. Essa é a pergunta de sempre, né? Então, eu trabalho com língua, eu dou língua 1, né? Então, a primeira pergunta dos alunos é: que espanhol a gente vai aprender, né? E a minha resposta é que vão aprender o meu espanhol. Vão aprender o meu espanhol enfim, eu sou um brasileiro que aprendi espanhol já adulto, né? Tenho muitas vivências com a língua, tive professores argentinos, chilenos, espanhóis, mexicanos, enfim, né? Então, o que eu ensino na disciplina é o resultado de toda essa experiência, de toda essa vivência que eu tive com a língua, né? E, bom, na área de espanhol nós temos professores argentinos, né? Temos professores chilenos também, e brasileiros, né? E cubanos, né? Temos a Idália, que é cubana, enfim. Então, acho que é isso que também traz riqueza para o curso, né? Para todas essas perspectivas culturais, né? E, bom, não privilegiamos uma variedade. Pelo contrário, a gente tenta ver, principalmente combinando com os estudos literários, né? Tenta ver como são as diferentes variedades do espanhol, né? E temos, inclusive, uma disciplina específica para tratar da heterogeneidade da língua espanhola, né? Então, o que a gente faz é trazer amostras dessas variedades, mas não temos uma variedade, não priorizamos uma variedade no curso de letras, na habilitação, perdão, né? Então, essa é a primeira pergunta. Não sei se a Augusta quer complementar alguma coisa, ou, enfim, não? E a segunda é sobre o catalão, né? Bom, não, infelizmente não. A gente não tem uma disciplina na habilitação que trate do catalão. Então, pode ser que o catalão seja abordado como literatura, né? Enfim, eu acredito que se possa trabalhar de alguma forma, mas como disciplina, não. Desculpa. Só para complementar, a professora Margarete, que dá século XX, ela trabalha algumas autores e autoras catalães em espanhol, e na extensão a gente tem curso de catalão, e a professora, quando eu fiz heterogeneidade, a professora Maite comentou por cima, né, que não era o foco da nossa turma, mas ela comentou sobre as outras línguas que estão dentro da Espanha, né, até porque a gente estava vendo a heterogeneidade do espanhol, então abordados de maneira não principal, assim. Então, eu diria, para complementar, que a possibilidade de pesquisa seria dentro de literatura e não de língua, né? Então, dentro de literatura haveria essa possibilidade de trabalhar, mas aí não sei, né? Enfim, o catalão é uma língua românica, né? Como o português, como o espanhol. E, enfim, acho que para leitura pode, se o aluno se interessar bastante, ele pode fazer esse curso de extensão que a Beatriz falou, né? Então tem grupos são oferecidas, né? Aliás, o catalão é oferecido como curso extracurricular. Então o aluno pode começar por aí para entrar no catalão, né? E poderia desenvolver alguma pesquisa dentro da área de literatura, né? Mas como língua não temos dentro da grade, não temos. Perfeito. Bom, mais lá para o começo da live, né, a Camila tinha perguntado de quais habilitações do armênio podem ser feitas por quem não é da habilitação, que foi um pouco já respondido, acho que na fala da Caroline, mas
teve uma outra pergunta aqui, que é um pouco similar também, da Vitória, que ela perguntou assim: caso eu já tenha feito as matérias de cultura e literatura como optativa, elas são convertidas para obrigatórias quando entrar na habilitação do Armênio? Então, imagino que ela ou fazia outra habilitação, né, ou, não sei se em outra faculdade, mas se é possível esse aproveitamento. Não sei se o professor ou a Caroline saberiam responder essa pergunta. Sim, a resposta para a pergunta técnica é curta, sim, é possível, várias pessoas já fizeram isso, a gente teve muitos alunos que fazem, optam, reranqueiam, então é possível sim. Só complementando, inclusive aconteceu isso comigo, eu já fazia as matérias optativas pelo Armênio e quando eu entrei para a habilitação em si, foi convertido sim para obrigatórias, então é sim possível. Ótimo. Bom, ela ficou aliviada. Tem uma pergunta, já que perguntaram do catalão, agora o Thales perguntou da língua basca, que, se não me engano, tem mais alguma língua também, né, que é falada na Espanha, além do basco, do catalão. Tem o... São muitas, na verdade, né? São muitas, na verdade. Então, a gente tem as 4 que são oficiais, seriam o castelhano, que é o espanhol, o catalão, o basco, a língua vasca, o euskera, e o galego. Seriam essas 4 línguas. Tem outras minoritárias, a gente sabe, né? Que tem o bable, tem o aranês, enfim, tem a península é muito rica em línguas, né? Mas seriam essas 4 reconhecidas como pela Constituição, né, espanhola e tal. Mas não, gente, enfim, adoraríamos poder contemplar, né, essa riqueza linguística e tal, mas não temos. Língua vasca, talvez fora da... eu já escutei, já vi anúncios de lugares onde se pode aprender o euskera, né, a língua vasca, aqui em São Paulo, círculos normalmente de descendentes e tal, mas no curso não temos. Infelizmente, não. Certo. Por enquanto não chegaram mais perguntas, então quem está assistindo aí quiser tirar mais alguma dúvida, quiser mandar mais alguma perguntinha, essa é a hora de mandar aqui no chat. Mas algo que talvez seja um pouco mais geral também, assim, que é interessante do pessoal saber, quem ainda não souber, se as habilitações, tanto do armênio quanto do espanhol, se elas têm vagas, né, nos 2 períodos, ou se, eu imagino que talvez o armênio seja em um período só, por ser um pouco menor, se vocês puderem falar disso, se vocês souberem o número de vagas também, tem? Sim, armênio, infelizmente, é só matutino e isso é consequência de um problema de falta de professores para a gente poder cobrir, né, os 2 períodos. Então, infelizmente, só matutino é uma coisa que muitos reclamam e que, principalmente, os descendentes dos armênios, da comunidade, é sempre uma cobrança para a gente poder oferecer, mas é só matutina. Número dos alunos, eu não vou mentir, acho que eu não sei quantos são. Vou consultar rapidinho aqui sistemas USP. Fala. Você sabe, Carol? De cor também não. Também tô aqui colando para ver se eu acho. E do espanhol nos 2 períodos? São nos 2 períodos. Aí são 55 vagas de manhã e 55 à noite. Interessante que achei não, mas se não me engano, o inglês eram 40 vagas, então acho que o espanhol deve ser a que tem mais vagas, né? Até agora, das que eu vi. Interessante. Chegou mais uma perguntinha aqui, do Thales, para o armênio. Ele perguntou se as matérias do armênio focam bastante na história do povo e o reflexo disso. Se foca, né? Focam, sim, cultura, história. Sempre a produção cultural de um povo vem, né,
é reflexo de tudo que vem da história. A gente fala muito disso, os fatos principais da história que nós mencionamos, o ser primeiro país cristão do mundo, que predeterminou o foco da poesia, da produção literária desde o século V, e depois o genocídio armênio muito abordado, a luta pela independência, tudo isso, sim, sempre tem foco nos acontecimentos históricos. Maravilha. Bom, por enquanto não chegaram mais perguntas para mim. Eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa que eu acabei não falando quando apresentei. Bom, então, a Beatriz, ela comentou sobre os certificados, né, de espanhol, de proficiência de espanhol, o DELE, o CIELE, o SELO, enfim. Então, eu gostaria de comentar que esse certificado, se o aluno entra na habilitação e já tem esses certificados de proficiência, isso não implica em dispensa das disciplinas de língua, certo? Então, ele tem que cursar as disciplinas, né? Porque, enfim, entendemos que a nossa visão de língua espanhola, da habilitação, ela compreende não só uma instrumentalização da língua, enfim, a gente tenta trazer um trabalho de incentivar uma reflexão sobre a língua, né, sobre o funcionamento do espanhol, ou seja, a habilitação não é um curso de língua, basicamente, né? Então, vemos desde uma perspectiva crítica e estudamos o funcionamento comparativamente ao português, a outras línguas, né? De maneira que é ótimo, né, se o aluno entrar já com alguma habilitação, com algum certificado de proficiência, ele vai aproveitar bastante, mas ele vai ter que cursar, né? Porque além de todas essas questões de reflexão, de teoria e reflexão, tem o próprio fazer do professor, para os que vão trilhar o caminho da docência. É importante que eles tenham também essa vivência de sala de aula, de interação, enfim, que saibam como é, né? Então, bom, era isso que eu queria falar sobre. Certo, obrigado, professor. E chegou agora uma pergunta de uma pessoa que não é do nosso curso, uma pessoa da faculdade que é a maior rival nos esportes da FEFELESH, uma aluna da ECA, a Milene. Ela gostaria de perguntar para os professores se é possível alunos de outras unidades da USP pegar docentes da Letras para serem orientadores, tanto de iniciação científica quanto de TCC. Ela é aluna da ECA e ela tem interesse em realizar uma pesquisa ligada com a literatura e a biblioteconomia, que é o curso que ela está fazendo. Eu não sei se algum dos professores saberia responder sobre isso, de orientar IC e TCC de outras unidades da USP. Eu acho que iniciação científica, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu também não vou afirmar que é 100%. Iniciação científica, não sei, mas TCC é difícil. Certo. Bom. Também não saber informar em espanhol, se é possível, enfim, mas é uma questão que pode ser consultada, né, na própria sessão de alunos, enfim, podemos ter informações, mas, enfim, não. Certo. Bom, aí acredito que essas sejam as perguntas que a gente tinha para hoje. Então, acho que para a gente terminar, se cada um de vocês quiser deixar uma última mensagenzinha para o pessoal que está aí pensando, decidindo quais que vão ser as habilitações que eles vão colocar como preferências, que, como eu costumo brincar, né, nesse período, cada veterano que a gente encontra, a gente que é calouro, tenta nos convencer de que a habilitação dele é a mais perfeita do mundo. Então, uma última mensagem acho que é legal no sentido de, enfim, de tentar convencer um pouquinho o pessoal das habilitações de vocês.
Para mim é tão óbvio a escolha pelo armênio. Não, eu penso da seguinte maneira: se eu fosse brasileira, eu escolheria o português, que me garante, né, aquele colchão de segurança. Eu ia procurar uma coisa bem diferente, de que pouca gente sabe e estuda, e nada melhor do que armênio. Mas, brincadeiras à parte, como a professora Maria Augusta falou, a USP oferece, a FFLESH Letras, né, oferece essa multiplicidade linguística, esse encanto de culturas e de modos de ver o mundo, que eu aconselharia os alunos usarem ao máximo esse tempo, esse privilégio que eles têm, e ir atrás de todas as matérias possíveis. E se o critério for o mais diferente, o armênio está aí. Eu brinco que o armênio é lugar de ser feliz, entendeu? Você vai sair uma pessoa melhor. Então, é isso. Muito obrigada, prazer enorme de compartilhar essa apresentação com os professores, com a Maria Augusta e Beni, e obrigado aos alunos também, que a gente gosta de ver os nossos alunos fazendo bonito, né? Então, é isso. Muito agradecida a Kael também, Chico, toda a equipe que trabalhou. E é isso. Pandemia ou não, a gente trabalha, rende e vai para frente em prol da ciência e em prol de busca pela felicidade, que é só ampliando a nossa visão do mundo, conhecendo outras culturas. É isso. Obrigada. Gente, acho que eu vou só complementar, assim, rapidinho o que a Lucine falou aqui. Antes disso, consegui achar que o número de vagas para o armênio são 10 vagas, né, para o matutino que nós temos. Então, ó, acirradíssimo, gente. 10 vagas. Eu queria falar também, gente, que realmente o armênio, além da gente ter a compreensão de uma cultura diferente, de ser algo bem bacana, novo, a gente acaba se tornando uma grande família dentro da habilitação. Então, eu acho que mais do que alunos e professores, nós somos uma família mesmo, que a gente acaba compartilhando tudo, inclusive o conhecimento, e o armênio, ele abre a sua mente para outras coisas também, inclusive para o aprendizado de outros idiomas. Eu costumo falar muito isso, eu falava para a Lucine também na época, que mudou completamente a minha visão, a minha vida. A gente entra, às vezes, numa fase que não está muito boa no pessoal, mas o armênio acaba trazendo para a gente uma coisa muito boa, e isso traz resultados para a gente, tanto academicamente quanto no pessoal, assim, para comunicação também. Então, se vocês, gente, querem entrar para uma habilitação, conhecer coisas novas, uma cultura diferente, uma língua completamente diferente, mas que vai trazer coisas boas para vocês, boas energias também, e novas oportunidades também, especialmente no campo da pesquisa, então o armênio é o lugar de vocês. Podem vir sem medo. Eu quero agradecer também aos professores, né, aqui, a equipe do CAEL, e o pessoal também que está aqui acompanhando a gente na Semana das Habilitações. Muito obrigada. Pessoal do espanhol. Posso falar, então? Bom, queria, então, agradecer, mas depois eu passo a palavra para o Beni e para a Beatriz também. Agradecer essa oportunidade. Gostaria de enfatizar para os alunos que a USP é algo que a gente tem que preservar e cultivar ao máximo. É uma riqueza cultural impressionante. O fato de ser uma universidade pública dá à USP uma característica muito especial, diferente de qualquer de outra universidade ou curso em faculdades privadas. E eu acho que a gente tem que preservar esse bem público que a gente tem nas nossas mãos aqui na cidade. E, nesse sentido, eu acho que o curso de espanhol é um curso que chama muito o aluno para essa preservação, para esse engajamento, não só
com a vida, com a língua, com a cultura, mas também com as questões políticas, sociais que nos envolvem, né? Acho que o curso de espanhol tem essa característica bem marcante, no confronto, inclusive, com os nossos pares, que estão às nossas voltas, né? Em toda a América. Mas é isso, agradeço muito e queria também parabenizar a Beatriz pela apresentação que ela preparou tão bem, né? E o Beni nem se fala, um amigo muito querido, colega de sempre. Bom, eu acho que a Maria Augusta já, enfim, falou de coisas com as quais eu concordo totalmente, faço minhas as palavras da Augusta. Só queria acrescentar que, enfim, pensando no espanhol, o espanhol, aqui retomando as palavras da minha colega Maria Teresa Celada, né? Então, o espanhol para o brasileiro é uma língua singularmente estrangeira, né? Ou seja, o português e o espanhol eles estão juntos desde o nascimento, né? Existe uma memória de uma língua na outra, né? E quando a gente começa a estudar espanhol, acho que a gente aprende a se conhecer mais também como povo, né? Porque temos questões sociais, questões políticas, culturais e identitárias tão próximas, né? Que, enfim, o espanhol nos permite, né, além de conhecer as culturas hispânicas, nos enxergar um pouco nessas culturas e vice-versa, né? Então, é um estudo muito interessante, bastante político, digamos, né? Enfim, né? Todas essas questões. E, na verdade, cursar o espanhol é abraçar tudo isso, né? Abraçar todas essas questões que eu já coloquei aqui. E, bom, é isso. Estamos esperando aos interessados, né, para ficar lá com a gente, enfim. E, bom, é o que eu teria para dizer. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo e que eu apresentei ano passado, inclusive com a professora Luzine, do Armênio, e eu acho que é sempre legal poder falar da experiência, ainda mais com os professores que são muito queridos. Bom, eu não posso falar que a gente é muito uma família no espanhol, porque são muitos alunos, né? Mas é todo mundo muito unido dentro da habilitação, o pessoal se gosta. Ai, gente, minha janela fechou sozinha, peraí. Mas o pessoal se gosta, os professores gostam muito do que eles fazem. A gente vê um carinho assim muito grande pela habilitação de todo mundo, né, com os alunos e tudo mais. Então, eu acho que isso é um chamativo muito grande, assim, você vê que os professores gostam de estar ali lecionando para você, se importam com os alunos que estão ali, eu acho que isso é muito importante. E é uma língua maravilhosa, assim, eu gosto muito do espanhol. Quando eu entrei, eu não tinha certeza se eu ia gostar, mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que primeiro não era um curso de língua, tipo, desses que a gente tem por aí, porque todo mundo fala, por que eu vou fazer espanhol se eu posso fazer espanhol, sei lá, em qualquer curso de língua? E não é a mesma coisa, é muito diferente e além de ser muito politizado, como o professor Beni colocou, é muito cultural, a gente debate as coisas dentro da sala de aula, não é só a gente entrar e decorar o que a gente precisa falar, não, vai muito além, assim, e acho que os professores se esforçam para isso, então a gente tem um projeto do Teletanem, que a gente tem, né, disponibilidade de falar com uma pessoa de outro país, sem ter que sair daqui do Brasil, né, porque muitos não conseguem fazer o intercâmbio. Então, eu acho que é uma habilitação, assim, que é muito, abraça muito. E assim, quando era caloura, eu nunca vi um veterano meu falar que o espanhol era ruim. Nunca. Nunca vi. Todo mundo falava muito bem. E se é para chamar também, ano passado o espanhol ficou em segundo lugar da rinha das habilitações, só perdeu o português, porque todo mundo faz português. Então, tamo aí, gente. É uma habilitação maravilhosa. E para quem quiser conversar mais, eu também fico à disposição. E é isso. Certo. Bom, então, encerrando agora, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, professor
professora Beni, professora Maria, professora Luciné, Caroline, Beatriz, e a outra Beatriz também, que precisou sair um pouquinho mais cedo porque ela precisava trabalhar. É muito bom que vocês puderam vir aqui conversar um pouco com a gente, dividir um pouco da experiência de vocês com a habilitação, para ajudar o pessoal do primeiro ano a se decidir. Então, só lembrando a todos também que hoje, às 18 horas, a gente vai ter a mesa do hebraico e da linguística. Então, anotem aí na agenda de vocês. Quem ainda não curte a página do Caio também curte, que aí chega a notificação de quando começam as lives. E é isso. Muito obrigado, pessoal. E uma boa tarde aí a todos. Tchau, tchau.